Oi, pessoas! Eu sou a Márcia Oliveira, doutora em Ciências da Saúde, fisioterapeuta que atua com a sexualidade. E hoje eu vou falar um pouquinho da dor sexual. Aqui no Espaço Íntimo Fisioterapia, nós atendemos diariamente mulheres com queixa de dor na relação sexual. E é algo que aflige muitas mulheres, porque o que é para ser bom não consegue ser, nem às vezes nem consegue acontecer por conta da dor, que é algo que impossibilita muitos relacionamentos de desenvolverem um ato tão natural, né, que é a relação sexual. A visita ao ginecologista, a visita ao médico é algo extremamente importante. É onde a mulher tem que relatar que ela está com dificuldade de ter a penetração, que ela não consegue desenvolver aquilo ali, ou que a penetração até existe e que ela é muito desconfortável. Em algumas causas, o ginecologista ele pode ajudar a entender o problema, avaliar se é uma condição relacionada até ao anticoncepcional que essa mulher possa estar tomando, ou no caso, se é uma condição anatômica, se ela no processo de desenvolvimento de criança até a fase adulta, como é que está a entrada introito vaginal dela. Então são várias condições que o ginecologista ele tem que estar participando para ajudar no diagnóstico, para tentar entender o que está acontecendo. Pode ser uma condição de lubrificação, uma condição hormonal ou apenas uma condição até comportamental. E aí o médico ajuda você a se direcionar a uma outra etapa do tratamento. A dor que ninguém escolhe sentir, ninguém quer sentir, hoje eu vou sentir dor na cabeça, dor no joelho, ninguém quer sentir dor, muito menos durante a intimidade. Então, a nossa conversa sempre com as nossas clientes que nos buscam por conta dessa queixa, eu não consigo ter relação sexual, ou já chegam com um diagnóstico porque viram na internet, eu tenho vaginismo, eu tenho que é uma disfunção de penetração, que impossibilita a mulher de ter a penetração total ou parcial. Ou já chegam pra gente dizendo assim, eu acho que aconteceu alguma coisa que na minha infância que me impossibilite de ter uma relação sexual sem dor, eu não sei o que aconteceu. Na verdade, cada um tem uma jornada, né? Cada um tem uma história que leva a gente a se comportar diante de uma determinada situação. E diante da intimidade, cada um se comporta de um jeito. Então, questões comportamentais são tratadas junto com profissionais do comportamento. Questões médicas são tratadas juntos com os médicos, né? Com médicos da parte íntima, da parte ginecológica. E questões físicas, a gente trata com o tratamento fisioterápico, que é quando acontece da mulher sentir uma dificuldade de controlar e de coordenar aquela entrada da vagina. O que acontece durante a penetração, né? Quando a mulher sente dor, ela sente uma dificuldade de permitir com que o pênis entre na vagina. Ela não permite, ela sente como se tivesse, a queixa é assim, doutora Márcia, eu sinto como se tivesse uma parede ali, a minha vagina não permite a entrada do pênis. Ou é uma queixa diferente, eu consigo que o pênis entre, mas dói o tempo todo, me incomoda. Ou uma outra queixa, eu tenho nervoso quando eu sinto a penetração, me dá agonia. São coisas diferentes, são momentos diferentes e não dá para generalizar num vídeo. A ideia do vídeo, né, desse canal da gente aqui no YouTube, é para que nós, mulheres, ou até os homens que assistem o canal, que ajudam as suas parceiras a entender, a buscar respostas, né, é exatamente isso. É estimular a busca por respostas e não achar uma resposta numa informação vinculada a uma rede social, à internet, ao que seja. E sim, estimular a busca às respostas. E também desmistificar coisas que a gente, né, vai buscar informação, tipo assim, tá, então se é vaginismo, como é que trata? Eu trato vaginismo com... Posso tratar com pompoarismo? Ou posso usar bolinha de pompoar para tratar dor no ato sexual? A bolinha de pompoar ou
os cones, os pezinhos, as ferramentas que a gente utiliza, né, no tratamento da musculatura íntima, ela traz uma série de benefícios para a mulher, que mostra e educa a mulher a utilizar a musculatura pélvica, a musculatura íntima dela. É super importante você aprender a utilizar a sua musculatura íntima. Só que, como qualquer atividade, qualquer exercício, modalidade, aptidão, prática que você venha a executar, você tem que ter uma supervisão. Um profissional tem que te ensinar a maneira certa de utilizar. Então, quando a gente utiliza uma bolinha, ou um peso, ou um conezinho para trabalhar a musculatura vaginal, a gente está relacionando muito isso a uma flacidez, a uma perda de força, e que não necessariamente é uma condição que a mulher com dor na relação sexual apresenta, tá? É muito amplo esse universo para a gente achar que essa musculatura ali precisa de trabalhar força. Não dá para dizer isso nesse momento. O que a gente consegue saber é o seguinte: não existe ainda uma coordenação muscular adequada nessa mulher e ela contrai, impedindo a penetração. Então, no momento em que ela deveria permitir a abertura, né, do canal vaginal para que houvesse a penetração, ela não consegue. Então, ela não tem um comando muscular adequado. Isso a gente já consegue entender. Ela mesma pode perceber isso. E o que a gente também vê, né, numa série de informações, é o uso dos dilatadores pélvicos, né, que são recursos que a gente tem para trabalhar a musculatura vaginal, para criar, né, um ambiente, né, num canal vaginal propício para uma penetração. Eu uso muito uma frase aqui no consultório: eu não faço um molde de vagina. Eu não trabalho com minha cliente para que ela seja um receptáculo de um membro. Eu acho que o corpo feminino, a sexualidade, ela é muito além disso. E acredito tanto nisso que... Isso acredito porque vários autores trabalham sobre isso, porque nós temos um comportamento diante da sociedade de queremos ser muito mais que isso, do que queremos ser apenas uma relação sexual, coito, né, penetração. Nós não queremos ser isso, ninguém quer isso, nem o seu parceiro quer que você seja isso. Então, a gente não trabalha com a ideia do molde. Uso os dilatadores em alguns casos, com algumas mulheres sim que têm dificuldade de penetração, mas super importante a gente parar para pensar. Então, se eu tenho uma dificuldade de penetração, porque eu tenho dor, toda vez que eu forço uma penetração, eu aumento a minha dor. E o que o meu cérebro faz? Ele me protege, ele contrai ainda mais. E quanto mais dor eu sinto, mais ele contrai. E quanto mais eu insisto nessa dor, então vamos forçar um pouquinho, vamos, né, tentar uma relação ali, toma um vinhozinho, vamos relaxar antes e forçar um pouquinho essa entrada, você vai só aumentar o seu problema. Lamento te dizer que você, em vez de estar achando a solução, você está criando um problema ainda maior. Então não é esse o caminho. O caminho é o autoconhecimento, é você aprender a coordenar o seu corpo, a coordenar aquilo que você quer. Como uma série de outras disfunções e doenças que a gente tem ao longo da nossa vida, que a gente olha em volta e vê, elas acontecem por atitudes que nós temos de maneira que não coordenamos, que não planejamos, que nós não queremos que fosse daquela forma. E o aprendizado na região vaginal é extremamente importante para que a mulher tenha comando, controle e coordenação. E aí a gente vê uma série de informações aí se contradizendo ou desencontradas com relação a isso. Por quê? Porque o pompoarismo ajuda você a trabalhar a coordenação muscular. Então, se eu tenho descoordenação, eu vou fazer pompoarismo. Sim e não. Se você vai trabalhar o pompoarismo para trabalhar a coordenação, é um outro tipo de técnica. Agora, o pompoarismo é uma técnica utilizada para gerar fortalecimento íntimo, não só coordenação. Então, a gente tem que aprender a usar essa técnica de maneira supervisionada. Eu vou usar os dilatadores porque eu vi como é que funciona num vídeo na internet e eu vou lá e criar um molde na minha vagina para receber um pênis. E com isso eu vou conseguir a penetração.
E aí, na primeira vez que você tiver uma relação que você está chateada, com um desconforto, que você não está excitada o suficiente, que você não está muito bem, você volta de novo para o ciclo. Você volta a ter dor, contração muscular, mais contração muscular, mais dor, e assim você vai piorando o problema. E aí você cria até uma aversão a uma técnica de tratamento, que poderia ser útil. Então, a maneira com que a gente se depara para o problema e busca o tratamento é que faz com que a gente resolva o problema. Seja em qualquer circunstância da nossa vida, até com uma questão financeira, com uma questão emocional. É a maneira como é que a gente encara o problema, entende o que está acontecendo, vê qual é a causa dessa disfunção e aí a gente trata. Então, dor sexual por dificuldade de penetração é uma coisa, dor sexual no intercurso, no decorrer da penetração é outra coisa, tá? Dor sexual porque você tem uma questão hormonal, uma questão de disfunção anatômica, alguma condição ali é uma outra situação. Podem ser várias as questões. O importante é você procurar um profissional habilitado, especializado para trabalhar com isso, para te orientar na melhor maneira para você descobrir o que está acontecendo. Se for necessário uma terapia comportamental, todas são muito úteis. Todas as terapias comportamentais com profissionais do comportamento ajudam muito em qualquer aspecto da nossa vida a entender o que está acontecendo. A forma de tratamento e a solução, a jornada que cada um vai desenvolver vai ser única. Não existe tratamento igual. Aqui no Espaço Íntimo Fisioterapia, cada mulher é tratada de uma maneira. Cada protocolo, procedimento a gente desenvolve de uma maneira individualizada. E todas as outras fisioterapeutas pélvicas com certeza trabalham da mesma forma. Se você gostou, se você achou que pode te ajudar, reflita sobre o assunto, acompanhe aqui o nosso canal, as nossas redes sociais, o Espaço Íntimo Fisioterapia no Instagram, no site do Espaço Íntimo, no Facebook, manda suas críticas, as suas sugestões, avalia com a gente todos esses aspectos, orienta suas amizades, os seus relacionamentos pessoais que possam, né, apresentar alguma disfunção com relação a isso. Às vezes a gente acredita que o problema é uma coisa, é um diagnóstico específico, mas a gente é um universo muito amplo. A gente não sabe nada ainda, né? Porque cada um tem uma jornada, como eu disse. Então depende de muitos fatores para a gente entender o problema e achar a solução, tá? Segue a gente, curte, acompanha e obrigada aí por ter assistido a gente até o final.